no fim dos tempos, ia levantar alguém contra tudo o que se chama Deus. E pode ver que em 20 de Apocalipse, e Deus disse: não faça para ti imagem de escultura, nem que há no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Então não pode fazer imagem de escultura de jeito nenhum. E alguém que é contra Deus faz imagem de escultura. Imagem, ídolos, que não fala, não anda e não enxerga, mesmo sabendo que são coisa do demônio. Igual está em 9 de Apocalipse, verso 20. 23 de Mateus, está escrito que não pode usar aquela roupona comprida e alargar as franjas, pois padres e papa usa aquelas roupas compridas e alarga as franjas. Tudo que Deus manda fazer, faz ao contrário. Está levantando contra a palavra de Deus, contra o que está na Bíblia, contra Deus. Não pode usar aquele chapéu na cabeça, boné, aquele esquepinho. O homem não pode cobrir a cabeça. O homem que cobre a cabeça desonra aquele que é a sua cabeça. E a cabeça do homem é Cristo. Então o homem não pode cobrir a cabeça. Capítulo 11 de 1 aos Coríntios. E eles cobrem a cabeça. Sendo que não pode cobrir a cabeça. O homem não. Então contra Deus também. O homem que tiver o cabelo comprido desonra aquele que é a sua cabeça. E Jesus é homem, nasceu homem aqui na terra. E o cabeça dele é Deus. Se ele tivesse o cabelo comprido, ele desonrava a Deus. Por isso o cabelo dele é curto. E nós que somos imagem e semelhança de Deus, temos que ter o cabelo curto, porque eles têm um cabelo curto. Aí, para ir contra Deus, coloca aí um homem cabeludo e fala que é Jesus, sendo que quem que tem que ter o cabelo comprido é mulher. Aí, para desfazer de Jesus, coloca um homem cabeludo e fala que é Jesus. Não é Jesus. Não pode fazer imagem, ídolos, morta, que não fala, não anda e não enxerga. Imagem nem de Jesus, nem de Deus, nem do anjo. Porque Deus disse: não faça para ti imagem de escultura, nem que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não pode fazer. Aí fazem. Então está levantando contra tudo que se chama Deus. Tudo que Deus manda fazer, faz ao contrário. Não obedece a Deus. É contra Deus. Então não podia isso estar acontecendo. Agora, 1 de Romanos, verso 26, 27, está escrito que virá homem com homem, mulher com mulher, e vai ficar de fora os afeminados. Isso não pode acontecer. Deus ama os pecadores, não ama os pecados, os erros que eles fazem. Por isso, Deus enviou Jesus para deixar a Bíblia, o Novo Testamento, para seguirmos. Por isso, temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus, obedece o que está escrito na Bíblia. E quem ama o próximo, fala a verdade para o próximo. Não mente, não engana e não aprova o pecado deles. Quem é filho de Deus, irmão de Jesus, é exemplo deles. Ama os pecadores, mas não ama os pecados, não ama os erros deles. Por isso tem que falar a verdade do jeito que está escrito na Bíblia, para que eles não queimem no meio do fogo e enxofre. Quem ama, fala a verdade, porque não quer que eu ver o próximo queimar no meio do fogo e enxofre. Quem aprova o erro deles, o pecado, aí quer que eles queimem no meio do fogo e enxofre. Isso não é amor. Igual o Papa fez. Falando que aprova casamento de homem com homem, mulher com mulher, sendo que primeiro aos Romanos, verso 26 e 27, Deus diz que não pode. Lá está escrito que no final dos tempos que ia acontecer isso aí, mas isso não vão se salvar quem faz isso. A não ser que abandone o pecado. Tem que abandonar esses pecados, abandonar o erro. Parar de fazer isso, porque isso não tem. Deus deixou o homem para casar com a mulher e formar família. Então, não podemos ir contra Deus. Não podemos ter por pai o diabo. Não podemos seguir Papa. Temos que seguir a Jesus. Não podemos servir a Papa. Temos que servir a Jesus. É Deus. A nossa lei é de Deus. Temos que obedecer a Deus, servir a Deus e seguir Jesus. Não servir a Papa e seguir padre, não. Eles estão fora da doutrina, do ensinamento, do mandamento de Deus. Tudo que se chama Deus, eles vão contra. Tudo que Deus fala que não pode, isso quer falar que pode. Então, veja bem, no final dos tempos isso ia acontecer. Então, tudo estão fora da Bíblia. Não aceitaram Jesus sobre sua cabeça, os sacerdotes. Por isso os sacerdotes se reuniram para prenderem e matarem Jesus, Cristo, o nosso Salvador. Capítulo 26 de Mateus, verso 3 e verso 65.
deram tapa no rosto dele, cuspiram, rasgaram até a roupa de Jesus, o sumo sacerdote. Então não aceitaram Jesus como sua cabeça, preferiram mulher, preferiram Maria, preferiram senhora aí. O cabeça do homem é Cristo, não é mulher. Imagem, ídolos mortos, isso aí são coisas do demônio. Não pode fazer culto, ou reza, ou oração em frente à imagem e ídolos, porque senão está adorando os demônios e não a Deus. Deus não habita onde tem demônios. Imagem, ídolos que não fala, não anda e não enxerga são coisas do demônio, igual está em 9 de Apocalipse, verso 20. Não podemos trair Deus verdadeiro com deuses mortos. Desde o Velho Testamento, muitos traíam Deus verdadeiro com deuses mortos, que são imagem, ídolos. Igual está em capítulo 14 e 15 de Sabedorias, 46 de Isaías, em Jeremias, 9 de Apocalipse, verso 20, 20 de Êxodo. Não podia estar fazendo isso. Então tudo que Deus fala que não pode, aí eles querem falar que pode. Então está levantando contra tudo que se chama Deus. Tudo que Deus dá a ordem para não fazer, aí vão fazer. E tudo que Deus dá a ordem para fazer, aí não vão fazer. Então contra tudo que se chama Deus. E por último agora o Papa aprovando o casamento de homem com homem e mulher com mulher. Isso não podia. Temos que amar as pessoas, amar os pecadores, mas não amar o erro, não amar o pecado, aprovando o erro e aprovando o pecado. Não podemos aprovar o pecado, não podemos aprovar o erro. Temos que falar da Bíblia, falar a palavra de Deus que Jesus veio deixar para as pessoas se arrepender dos seus erros, se arrepender dos seus pecados e não aprovar. Temos que levar a verdade para ele se arrepender e poder se salvar. Ele se arrepende, passa pelo batismo do arrependimento e perdão dos pecados, os pecados são perdoados, e dali em diante tem que se tornar limpo, de mão, puro de coração, e não entregar uma vaidade para poder se salvar. Aí o batismo também, colocar o batismo de criança, contra Deus também, que o batismo de criança não existe, não tem, porque a pessoa tem que se arrepender do pecado que fez, a criança não faz pecado, o batismo é para o arrependimento e perdão dos pecados. Então, a pessoa se arrepende do pecado que fez, passa pelo batismo, o pecado é perdoado. A criança não tem pecado para se arrepender. Como que ela vai se arrepender do pecado que ela fez e passar pelo batismo? E é todo que crer e for. Não que não crê e ser levado. O bebezinho não crê e é levado. E então é todo que crer e for. Primeiro tem que crer. É todo que crer e for batizado. E então primeiro tem que crer, depois ir e batizar. E tem que ser batizado. Tem que ir e batizar. Tem que ser batizado, porque Jesus disse, quem não batizar o batismo, que eu sou batizado, não verá o reino do céu, e quem não nascer da água e do Espírito, não verá o reino do céu. E não é bebezinho, é criatura. É todo o que crer e for batizado será salvo, e quem não crê já é condenado por desprezar o Salvador. Então não despreze o Salvador. Bebê não tem como desprezar, porque ele não crê. Mas pessoa que crê, tem que crer e ir batizar. Não pode desprezar o Salvador. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, pessoas criadas. Pessoas já criadas. Tem que pregar o evangelho. Como vai pregar o evangelho para um bebê? Ele vai entender como? Ele vai se converter como? Isso não existe. Então tudo que se chama Deus, o Satanás e o diabo está invertendo. Temos que ter por pai Deus, ser obediente a Deus, e não ter por pai o diabo. Não podemos ir após Satanás. Capítulo 1 de 1 de João, verso 10. 1 de João, capítulo 3, verso 10. É nisto que se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Temos que obedecer a Deus. Se Deus diz que não pode, é porque não pode. Homem com homem, mulher com mulher, não pode. Temos que obedecer a Deus, ter por pai Deus. Não podemos ter por pai Papa, não podemos obedecer a ordem de Papa. Se ele aprovou o casamento de homem com homem, mulher com mulher, o azar é dele. Pode ler capítulo 1 de Romanos, 1 de Romanos, versos 26 e 27. Não pode. Se ele aprovou, quem vai dar conta disso é dele, porque quem vai contra Deus só tem dois caminhos. Ou vai do lado de Deus, ou tem por pai Deus, ou tem por pai o diabo. Ou segue Jesus, ou segue o Satanás. A escolha é nossa. Temos que servir a Deus e seguir Jesus, quem quiser se salvar. Porque os filhos têm que ser obedientes aos pais. Quem é filho de Deus é obediente a Deus. E quem vai após Satanás, ou gosta das ideias dele, ou quem aprova o erro e o pecado, é porque é contra Deus, é contra Jesus, não vai se salvar. Só vai se salvar quem, depois do batismo,
é escolhido. Se a pessoa voltar atrás, é porque a pessoa não quis. Porque Deus e Jesus escolheu todos para se salvar. Somos escolhidos de Deus. Mas se acaso a pessoa passar pelo batismo, se tornar luz e depois voltar atrás, se torna trevas, se torna escarnecedores. Não vai se salvar se voltar atrás depois do batismo a fazer pecado de novo. Porque o salário do pecado é a morte. E se morrer sem o batismo também não vai se salvar, porque o salário do pecado é a morte. E o salário de quem serve a Deus é vida eterna no céu. Não pode comer na custa da igreja, pegar salário e nem trair Jesus por dinheiro, igual Judas, capítulo 6 de João, verso 70. Judas virou o diabo porque traiu Jesus por dinheiro. Todos os líderes das igrejas hoje que traem Jesus por dinheiro são o diabo. Não podemos ter por pai o diabo, e sim ter por pai Deus. Quem é filho de Deus, obedece a Deus, sirva a Deus e siga Jesus. Siga a lei de Cristo, não lei de anticristo. Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Até mais, valeu!